O livro de Jonas tem grandes ensinamentos. Talvez o maior deles seja a questão da obediência e da desobediência. No comecinho do livro ainda, nos primeiros 3 versículos, diz que veio a palavra do Senhor a Jonas e dizendo, vai até a grande cidade de Nínive, profetiza contra ela, porque a sua maldade chegou até mim. E Jonas, ele vai no sentido contrário, pega um navio para Tarsis. Vem a palavra do Senhor, ordena a Jonas e Jonas foge, ele desobedece. Quando ele está no barco, no versículo 4 ainda, diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Então Deus manda um vento e o vento obedece, vai até o mar e causa uma grande tempestade. Aquelas pessoas que estão no navio, aqueles marinheiros que eram de todas as regiões, que não eram hebreus, eles não conheciam o Senhor de Jonas, mas eles começaram a se apavorar e começaram a fazer orações para os seus deuses, pedindo para que, de alguma forma, um deles ouvisse e acalmasse o mar. E quando eles chegam a Jonas e descobrem tudo que está acontecendo, e eles temem ao Deus de Jonas, que não era o Deus deles, eles perguntam o que vamos fazer, e Jonas, sendo um profeta de Deus, representava o próprio Deus, diz a eles o que tem que ser feito. E versículo 12, e ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Aqueles homens temem a Deus, obedecem a Jonas e jogam ele no mar para que a tempestade pare. Então, homens que não eram servos de Deus, que não eram conhecedores dele, o temem e o obedecem. E aí, ele sendo jogado no mar, diz o versículo 17, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Então, Deus manda um peixe e o peixe obedece a Deus. Dentro da barriga do peixe, Jonas, ele se arrepende, ora a Deus, Deus ouve a sua oração. E no versículo 10 fala assim, falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Mais uma vez Deus fala com o peixe obedece à voz de Deus e vai levar Jonas aonde ele precisa ir. Jonas então vai pregar naquela cidade e as palavras de Deus através de Jonas para a cidade era ainda 40 dias e Nínive será subjugada. E no versículo 5 do capítulo 3 fala assim, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. Então aquelas pessoas daquela cidade, o rei daquela cidade, ouviram a profecia, temeram a Deus e obedeceram, se arrependeram. E eles fizeram um grande jejum, Deus ouviu e atendeu aquele arrependimento deles e desistiu de destruir a cidade. Jonas então fica revoltado no capítulo 4. Ele vai se deitar de longe para ver o que vai acontecer com a cidade ainda, talvez com a esperança de que Deus ainda castigasse aquele povo que ele odiava. E no versículo 6 do capítulo 4 diz assim, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Então Deus manda nascer uma aboboreira, e a aboboreira obedece a Deus e nasce, cresce um pé de abóbora. Versículo 7, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. Deus manda um bicho, um verme, que obedece a Deus e mata a aboboreira. Versículo 8, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E Deus mandou o vento e o vento obedeceu a Deus. Então nós vemos por todo o livro, tudo obedecendo a Deus. Primeiro, o vento obedece a Deus, os marinheiros obedecem a Deus, o peixe obedece a Deus, os moradores de Nínive obedecem a Deus, a boboreira obedece a Deus, o verme obedece a Deus, o vento novamente obedece a Deus. Quem desobedece a Deus no livro de Jonas é o próprio Jonas. Jonas é o único desobediente. E é, na verdade, aquele que deveria ser o mais obediente, que era o profeta, o servo de Deus. Então, o livro de Jonas, ele traz esse ensinamento muito grande, muito importante, que é, muitas vezes nós nos consideramos, nós nos aceitamos, nós nos vemos e anunciamos que somos servos de Deus, e muitas vezes nós estamos em desobediência. Talvez todas as outras pessoas, talvez pessoas ao nosso redor, e as coisas, elas obedecem a Deus. O sol obedece a Deus, a lua obedece a Deus,
O vento obedece a Deus, a chuva obedece a Deus. E muitas vezes nós, que declaramos ser servos de Deus, muitas vezes nós desobedecemos a Deus. O livro de Jonas é um livro belíssimo, mas é um livro que faz a gente pensar. Toda a Bíblia deve ser assim, fazer você pensar. A Bíblia não é história de pessoas boas vivendo com Deus. A Bíblia é história de pessoas más, vilões, e Deus é o único grande herói. Ele não vem para castigar os vilões, ele vem para perdoar os vilões e livrá-los, salvá-los dos seus males. Você entendeu isso? O que você achou desse ensinamento? Gostou? Então seja obediente a Deus, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve neste canal e que Deus abençoe a sua vida poderosamente.